Seja bem-vindo no nosso canal. Encorajo você a meditar na palavra de Deus. E Ele separou uma palavra muito importante, muito especial ao nosso coração nesse dia. Deus abençoe e fique atento aí. Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 9 e o verso 14. E eu intitulei essa palavra como o mover de Deus liberta. O mover de Deus liberta. E aí a gente vai descobrir por quê. A gente vai ver, vai ouvir por que o mover de Deus liberta. Abra sua Bíblia aí, então, ou acesse a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto e assim meditar nessa palavra. Eu vou dar um tempinho e nesse tempinho eu peço que você, se tem algum motivo de oração, que você coloque aí, que até o final dessa celebração, até o final desse culto, a gente vai orar por você. Peço que você também preste atenção exclusivamente na palavra de Deus. Se você acessou no seu celular, que você não fique passeando no WhatsApp, no Facebook, não fique assistindo outras coisas ou mesmo a própria live, porque você tem aí o acesso da sua Bíblia. Então não se distraia em nome de Jesus, tá certo? Todos acharam o texto? Podemos ler? Na minha versão diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós agradecemos o privilégio de tê-la para nós e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Fale, ó Deus, profundamente a nós, para que possamos mudar as nossas vidas. Deus, me coloco aqui diante de Ti, na humildade, ó Deus, para que o Senhor também use a minha vida para abençoar a todos quantos tenham ouvido agora essa palavra. Deus, que esse ambiente esteja selado no Senhor, bem como cada ouvido que está nesse celular, nessa live, que Tu estejas ministrando e levando-os exclusivamente a ouvir somente a Tua voz, seja o que for que possa estar rondando, tentando atrapalhar, seja neutralizado nesse momento em nome de Jesus, e somente a Tua palavra seja ministrada, proclamada, e somente a Tua voz seja ouvida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está acostumado em ver essas pessoas que nós conhecemos, amigos, enfim, uma realidade que praticamente a gente vai se acostumando, uma realidade que praticamente a gente vai vendo acontecer gradativamente, e as pessoas vão se mostrando, se apresentando de diversas maneiras. No tempo que nós estamos vivendo, vemos pessoas aprisionadas em diversas situações, em contextos diferentes, mas que o pano de fundo, né, profundamente, é o mesmo.
Elas vivem em situações e contextos diferentes, mas o fundo mesmo é o mesmo. Elas demonstram reações de muito tempo que elas foram escravizadas pelo pecado ou de uma vida sem Deus, e hoje refletem esse tipo de vida, esse tipo de situação, e isso envolve uma série de coisas que não vem o caso agora, mas que especificamente influencia o meio. Hoje nós vemos pessoas amedrontadas, pessoas assustadas, pessoas apressadas, pessoas extremamente estressadas, pessoas precipitadas. Hoje nós vemos comportamentos rudes, a gente vê comportamentos desconhecidos, nós vemos pessoas com doenças, cada vez mais doenças psicossomáticas aflorando na vida das pessoas. Hoje nós vemos infelicidade no olhar das pessoas, nas palavras a gente vê arrogância, a gente vê orgulho, a gente vê prepotência, mas isso não é uma situação só de agora. Isso sempre permaneceu ou perdurou no coração humano. A questão é que isso é mudado quando Jesus entra na vida e na realidade dessas pessoas. Mas enquanto isso não acontece, elas vivem uma vida completamente dedicada à sua carne, completamente satisfazendo as vontades da sua paixão. E infelizmente essas pessoas acabam limitadas em suas vidas e impossibilitadas de visualizarem uma libertação. Mas eu quero lembrar você, e aqui na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, diz, lá no verso 32, que se conhecendo a verdade, essa verdade vai libertar. E no mesmo capítulo, lá no verso 36, vai dizer também que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que eu quero trazer para você é que o mover de Deus liberta. Ele liberta por quê? Porque quando nós nos relacionamos com esse Deus chamado Jesus, nós temos a vida livre para fazer a vontade única e exclusiva dele. E o texto de hoje, esse texto que nós lemos, nos ensina que Jesus foi a resposta da expectativa daquele paralítico, como pode ser a resposta que você está esperando, como pode ser a cura que aconteceu na vida daquele paralítico, pode ser a cura da sua vida, da sua alma, do seu corpo físico hoje. E que há muito tempo aquele homem estava limitado e desprezado pela sua condição na sociedade, onde você também hoje pode estar sendo desprezado, pode estar sendo ignorado, pode estar sendo prejudicado pela sua limitação. O que nós devemos considerar é que muitos de nós sofremos por situações que são desconhecidas acerca do que de fato está por trás de tudo isso. Às vezes o seu problema, a sua reação, a sua atitude, ela tem uma explicação, tem algo mais profundo aí. Às vezes nós temos, o que nós mais fazemos hoje é olhar para a pessoa e já pré-julgar o que ela está sendo ou fazendo, sem antes analisar e avaliar o que aconteceu no passado dela para ela ser assim. O que aconteceu profundamente no seu ser para que ela seja uma pessoa como está se apresentando a você. E amados, é na presença de Jesus onde tudo é revelado. Eu vou repetir, é na presença de Jesus onde tudo é revelado. Se você abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2, você vai ver que na palavra do Senhor, você vai ver que tudo que é trazido à luz é mostrado como realmente é. No capítulo 12, verso 2 de Lucas. Acompanhe comigo aí. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido.
Jesus, ele conhece todas as coisas. Jesus sabe profundamente o que está se passando pelo seu coração agora mesmo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer contigo daqui um dia, daqui uma semana. Ele sabe o que está reservado para você. Ele sabe o que você está pensando enquanto eu estou falando contigo agora. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E ali em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, a parte B: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E você pode também lá em Hebreus, lá no finalzinho, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13. E vai dizer o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nada passa desapercebido diante dos olhos de Jesus. Nada que tenha acontecido no dia de hoje, nesse contexto em que nós vivemos, foge do parâmetro de Deus, foge das mãos do Senhor. E aqui a palavra de Deus também mostra lá no capítulo 8, versículo 12, que Jesus é a luz do mundo. Quem crê andará em luz. Quem não crê vai viver e andar nas trevas. E você precisa prestar atenção nisso, porque o mover de Deus liberta. E você tem o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha. E quando nós temos o poder de escolha, nós podemos considerar que isso também é amor de Deus. Podemos considerar que também Ele nos ama e nos dá o privilégio de escolher. E eu gostaria que você prestasse atenção novamente no texto de capítulo 5 do Evangelho de João, nesses 9 versículos, ou 10 versículos, e aqui nós podemos extrair da palavra de Deus algumas aplicações práticas que muda a vida de uma pessoa que acredita plenamente no poder de Deus. Você que está nos ouvindo por essa live, você que está aqui hoje à noite também ouvindo essa mensagem, não endureça o seu coração, não deixe de ouvir o que Deus está querendo dizer a você. Não sou eu que estou dizendo. Em nome de Jesus, abra o seu coração, a sua mente, e entenda que é Jesus que está batendo a porta do seu coração, proclamando a verdade dele. E aqui nós olhamos para o texto e vemos no verso 2 um tanque com 5 entradas. Mas um tanque com 5 entradas, como assim? E esse tanque era tido lá em Betesda, lá em Jerusalém, melhor dizendo, que era próximo da porta das ovelhas, porque eram várias portas que tinham aquele tanque. E aí ele era chamado de Betesda. E nesse tanque havia 5 entradas. Eu não quero me deter no que significaria essas 5 entradas, mas eu quero dizer para você o seguinte: existem, o texto aqui está revelando que há um lugar onde você tem o poder de escolher o caminho. Existe um lugar, 5 portas, significa que você tem 5 oportunidades, 5 meios de você fazer ou de você conduzir a sua vida, de você escolher o que você quer para a sua vida. Você tem diante de ti diversas possibilidades. Aqui o tanque reflete diversas possibilidades, diversas oportunidades, mas também é um lugar que pode te distrair do plano principal de Deus. Onde você pode pensar: mas eu tenho 5 portas, eu estou bem porque eu posso ter 5 escolhas e todas elas vão ser boas. Mas eu posso dizer para você o seguinte: se Jesus não está com você, as 5 portas não são oportunidades para melhorar a sua vida. Os 5 tanques aqui ilustra as tentações que eu e você temos, ilustra as possibilidades que são, aos nossos olhos, são
plausíveis, são ótimas, são desejáveis e brilham os nossos olhos, mas se não houver uma motivação em Cristo Jesus, todas essas 5 portas, elas podem ser uma distração que pode me levar para longe de Deus. Então preste atenção se você está em comunhão com Deus, ou se você está caminhando perto de Deus ou não. E se as oportunidades que estão aparecendo na sua vida, realmente elas são oportunidades reais, oportunidades boas, oportunidades, portas que Deus mandou. Às vezes a gente acha que tendo muitas portas, muitas oportunidades, muitas possibilidades, não, é de Deus. Alguma dessas é Deus que está mandando. Mas você está orando? Não, pastor, não estou. Você está lendo a palavra? Faz tempo que eu não vejo a palavra. Você está buscando um relacionamento com Jesus? Pastor. Então, meu querido, você pode ter certeza que essas 5 portas nem é para ti. Elas não são para você. Não se distraia, não se iluda, não pense que tudo está a favor de você. Primeiro, você está em Cristo, você está buscando a vontade de Deus. Se não está, pode esquecer, meu querido, não é uma oportunidade, é uma tentação, é uma distração. Perceba isso. Uma outra coisa que a gente vê no texto aqui, que completa, o verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. As necessidades. Aqui havia necessidade de cura, necessidade de mudança, de transformação. Perto dessas entradas, como diz o texto, ficavam pessoas com vários tipos de necessidades. Elas estavam esperando algo sobrenatural acontecer. Movimento das águas. Mas, queridos, olha, presta atenção numa coisa. Já tinha 5 portas para distrair aquele homem, 5 portas para distração da sua vida. E aqui agora também tem uma possibilidade sobrenatural. Às vezes as pessoas não têm relacionamento com Jesus, não têm uma vida de alegria com Jesus, de comunhão, de conexão com Jesus, e quer que os milagres aconteçam. Não adianta nós esperarmos milagres se nós não estamos fazendo a nossa parte de amar e honrar e servir e obedecer a Jesus. Não adianta eu pensar na possibilidade de ter algo da parte de Deus, dos céus, do Senhor, se eu não fizer a minha parte natural, que é obedecer, que é amar, que é honrar, que é buscar o Senhor Jesus. Se você pensa que consegue alguma coisa sendo um simples crente que vai à igreja, ou melhor, que vai ao templo, e você espera muito de Deus, quanto você tem dado para Deus? Talvez você esteja dando mais para o WhatsApp do que para Jesus. Talvez você esteja dando mais para o Facebook do que para Jesus. Talvez você esteja mais envolvido e conectado e na comunhão do Instagram do que na comunhão com Jesus. E aí você espera milagre do Senhor. Como? Meu querido, não se iluda. Aqui o texto, Jesus coloca aqui, a história coloca como um alerta para nós. Nem tudo que se mostra possível na sua vida vem de Jesus. Nem todas as portas estão abertas para você atravessá-las. 5 portas. A gente pode perceber lá um pouco mais adiante o texto do Evangelho também, ou melhor, lá em Mateus especificamente, que existem 2 portas. E qual porta é mais larga? É a porta que conduz à perdição, à condenação. E sabe, meu querido, essas 5 portas aqui, talvez não seja nenhuma delas estejam abertas para a vida eterna. O Senhor não coloca muitas escolhas assim para nós. Uma outra coisa que eu vejo no texto, de vez em quando, no verso 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Meu querido, esse movimento era de Deus. A ação sobrenatural de Deus é reconhecida pela fé que temos. Então é possível que quem era atendido era aqueles que tinham uma fé realmente dedicada ao Senhor.
Alguns eram e entravam e eram curados. Você se move de acordo com a sua esperança. Eu e você nos movemos de acordo com a nossa esperança. Você é dirigido pelo que tem motivado a sua vida. Você é dirigido pelo o que você está vendo e não por fé. O que acontece quando a gente se move por fé? Acontece a cura, acontece a restauração, acontece a manifestação do poder de Deus, acontece tudo o que eu e você muitas vezes não esperamos. Aquele sobrenatural que as pessoas ficam muito ligadas, aquele milagre em que você está muito ligado sem adorar a Deus, acontece para aquele que tem fé, uma fé realmente dirigida a Cristo. Isso que é importante. Para onde a sua fé pode te levar? No que realmente você acredita? Você precisa pensar nisso, viu? Você precisa pensar nisso. E quando eu olho aqui para o movimento das águas, através de vez em quando descia um anjo do Senhor. Aqui a Bíblia não mente, a Bíblia está dizendo, era um movimento, era um anjo do Senhor, que ele agitava as águas, e aquele momento, quem tinha fé corria para Deus, para a vontade de Deus. Na sua vida toda, no seu contexto, você tem corrido para Deus? Você tem buscado com expectativa no Senhor a sua bênção? Ou você tem esperado, ou você tem deixado de lado, tem deixado de confiar no Senhor? No versos 5 e 6, eu vejo assim, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, uma pergunta crucial: você quer ser curado? Sabe o que eu vejo aqui, meus queridos? Que Deus é o Senhor do tempo. Que Deus, Ele está acima de qualquer coisa, Ele pode mudar. E amados, não importa o tempo do seu sofrimento, não importa o tempo da sua expectativa, não importa o tempo que você esteja passando por alguma atribulação, por algum problema, por alguma dificuldade, se você se dedica a Deus, se você realmente se entrega ao Senhor, Ele é o Deus do tempo e Ele pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar situações que há muito tempo não se vê mais solução. Talvez você perdeu a esperança, você perdeu a expectativa, você cansou de esperar, mas não se canse. Deus tem para você o que você não imagina, então espere nele. O Senhor é o Senhor do tempo. Se Ele criou o mundo, você acha que Ele vai deixar você à deriva? Você acha que Ele vai te deixar na mão? A Bíblia diz para você confiar no Senhor, buscar a Deus enquanto é possível achá-lo. Busque o Senhor primeiro e todas as coisas que você está esperando será acrescentada na sua vida. A Bíblia tem muitas orientações para que você realmente receba de maneira correta o que você está esperando. Jesus vê tudo o que se passa na sua vida e Ele tem poder para mudar, independente do seu histórico, independente da maneira como você vê as coisas, independente da maneira como você tem reagido às circunstâncias. Deus é o Senhor do tempo e Ele muda toda e qualquer história. Uma outra coisa que eu vejo no texto aqui, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Muitas vezes você está tão desiludido e sem esperança que naturalmente coloca obstáculos. Mas eu não consegui chegar a tempo. Mas o fulano lá foi mais rápido que eu. Mas eu acho que era para ele, não para mim. Mas eu não sei se eu mereço. Meu querido, sabe o que a Bíblia diz? Eu e você merecemos a morte, ponto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu e você podemos receber da parte de Deus a cura, a restauração, a limpeza, a cura da nossa ferida
a salvação da nossa alma. E aí usa obstáculos como barreiras impedindo o agir de Deus. Talvez você também esteja impedindo o agir de Deus. Não faça isso. Não deixe que o diabo tire isso da sua mão. Você está desesperançoso, você está desanimado, você está desiludido. Esqueça isso. Volte-se para Deus. Olha para o Senhor. Põe a sua mão no seu coração e peça: Deus, tenha misericórdia de mim. Me mostre o que fazer agora, nesse momento. Ele pode mudar essa situação, Ele pode curar. Está tão sobrecarregado em seu problema que não vê mais nenhuma possibilidade de cura. Está tão sobrecarregado, tão cansado, tão desiludido que não consegue mais enxergar a restauração. Em nome de Jesus, que chegue essa restauração na sua vida. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Mas obedeça, ouça. Entregue a sua vida, tudo isso que você já viveu até agora, coloque na mão de Deus. Esse homem, ele sofria 38 anos. Às vezes você está sofrendo até mais que isso, há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos, e você ainda quer viver mais quanto tempo em julgamento, em subjugado pelo seu pecado, pelo seu problema? Quanto tempo ainda você vai deixar o pecado acabar com a sua vida? Você não precisa disso. Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez no verso 6 para esse paralítico. Você quer ou não? Muitas vezes, amados, a sua reação, a minha reação, a nossa reação a Cristo, diante de Cristo, é dizer: não, Deus, não me incomoda não, eu já estou bem. Esse estou bem é para que Ele não incomode, é para que ele não vá profundo na sua alma, é que ele não descubra o que está oculto lá. E aí você, com restrições, diz não. Mas olha, Jesus quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer com que você entenda que a cada passo que você dá é possível com Ele. É possível, e o passo é mais confortável, a vida é mais transparente. É uma vida de graça, é uma vida de alegria, é uma vida de paz que nem pandemia faz com que entristeça. E aí eu vejo também aqui no texto, nos versos 8 e 9. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. O que eu vejo aqui, meu querido, quando queremos de verdade, quando a gente deseja de verdade, a transformação acontece pela manifestação sobrenatural de Deus. Precisa querer. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. A Bíblia diz que se eu quero, seja feito conforme a fé que eu tenho. Jesus jamais irá fazer algo que você não queira. Jesus é muito educado, Ele é amoroso, Ele é especial, Ele não vai arrombar seu coração, Ele não vai atrapalhar a sua vida, pelo contrário, Ele vai te tirar daquele emaranhado de coisas que tem abarrotado a sua vida, que tem prejudicado você, que tem enchido a sua mente de porcaria, que tem cansado o seu espírito. Ô meu querido, Ele é extremamente educado e paciente. A Bíblia diz que Deus é paciente. Ele lhe aguarda por uma posição. Talvez hoje Ele está dizendo assim: e aí, o que você tem para me dizer hoje? Quanto tempo você ainda vai ficar aí enrolado em seus problemas? Quanto tempo ainda você vai ficar mantendo uma vida que não tem? Quanto tempo você vai ficar no pecado, fornicando? Quanto tempo você vai ficar no pecado adulterando? Quanto tempo você vai ficar no pecado mentindo? Quanto tempo você vai ficar no pecado fazendo coisas erradas lá no emprego, lá no seu trabalho? Quanto tempo você vai ficar andando sem o perdão de Deus? Você pode cuidar uma coisa, hein? Uma vez que nós não temos o perdão de Deus, eu tenho a mão do diabo. Cuida com isso. Cuida com isso. Eu preciso ter o desejo de mudar, o desejo de tirar tudo que não presta da minha vida,
o desejo de fazer a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. E eu quero finalizar com você aqui no verso 14. Verso 14, houve um reencontro, Jesus reencontrou esse camarada, o paralítico, ex-paralítico, e ele deu uma advertência a esse homem. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, está vendo aí? Você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Você escolheu uma vida de fidelidade a mim. Você escolheu uma vida de fidelidade a Deus. Não fique brincando com Deus. Ou você escolhe essa vida de uma vez por toda, ou não. Não fique brincando de pedir a Deus e pecar, pedir a Deus e pecar, viver com Deus e pecar. Não existe vida dúbia, existe sim ou não, pecado ou vida, pecado ou morte. O Senhor não deseja que soframos ou sejamos envergonhados. Por isso, Ele mesmo nos alerta dos perigos do pecado. Abra sua Bíblia lá, eu vou te dar um tempinho, em 1 João capítulo 3, lá em 1 João, quase próximo de Apocalipse. 1 João capítulo 3, versos 3, 6, 8 e 9. 1 João capítulo 3, verso 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Verso 6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Verso 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você não pode estar no pecado. Você não pode voltar a revolver-se na miséria e na lama. Você não pode mais ficar comendo porcaria. Você não pode mais ingerir pecado, viver pecado, sentir pecado. Você precisa agora viver em Deus. Você precisa agora receber Jesus, tudo que Ele tem para você. A Bíblia é um manual de instrução da parte de Deus para cada um de nós, para tornar-nos cada vez mais fiéis a Ele. Uma vez que eu estou buscando a palavra de Deus, uma vez que eu estou buscando o Senhor, eu me afasto do diabo. Eu busco mais a Deus e a sua palavra. Para quê? Para que eu me mantenha firme contra o inimigo da minha alma. Para que tudo vá bem na sua vida e não tenha as brechas abertas. Porque você foi perdoado, você foi restaurado, você foi limpo, você foi salvo. Entenda isso, meu querido. Viva uma vida de fidelidade a Deus. Existem portas que você precisa ter o discernimento da parte de Deus para entender se elas vêm de Deus. Em 1 João capítulo 4 fala que eu preciso ter discernimento de espírito para saber se vem de Deus ou não. As necessidades, todo mundo tem necessidades, mas não se distraia achando que a sua necessidade é maior e que somente com um milagre, somente com o movimento das águas vai acontecer o meu milagre. Nem sempre. Às vezes você precisa reconhecer Jesus nos seus caminhos. Às vezes você precisa entender que é somente Ele, na sua vida, dominando o seu coração, que haverá cura, haverá restauração. Reconheça o Deus sobrenatural. Existe um momento certo em que o sobrenatural de Deus acontece quando você tem fé. Entenda que existe o Senhor do tempo, e independente do tempo no qual você está vivendo, Ele pode operar o que você não pode. Ele pode eliminar esse tempo de sofrimento que você está vivendo.
é necessário você ter expectativa na cura, porque Jesus curou. Não pense e não crie obstáculos para que isso aconteça. Não deixe que as circunstâncias, as dores venham te distrair, tirar você do caminho aonde te leva à cura. Não invente desculpas. Porque está muito frio. Está muito quente. Eu não estou muito bem. E quando você não estiver bem de verdade, mais um dia que você está em sofrimento. Reconheça Jesus. É Ele que opera tanto o querer. Queira ser curado. Queira ser sarado. Deseje isso. Busque isso. Não se distraia com pessoas. Não se distraia com conselhos. Busque e deseje o conselho de Jesus. E se mantenha fiel. Uma vez que você tomou essa decisão de andar com Cristo, seja fiel a Ele. A Bíblia diz que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Como é que está a sua vida com Ele? De fidelidade? Como é que é a sua fidelidade a Deus? É uma fidelidade que vem uma sombra de dúvida e você já desiste? Quando vem um momento de dor, você desiste? Como tenha sido a sua fidelidade? Você é provocado a uma mentirinha, aí de repente você mente. Essa é a sua fidelidade? Você marca um horário com Jesus e dorme até mais tarde? Você marca um horário com a sua família e também não cumpre? Você marca você faz um voto com o Senhor e você não cumpre? Isso é infidelidade. O que você pensa sobre fidelidade? O que você entende de fidelidade? Ele não é infiel, nunca foi e nunca vai ser. Se existe um problema nesse relacionamento, não é Deus. Talvez seja você ou eu, nós. Pense nisso. Esse homem recebeu a cura pela misericórdia do Senhor. E ele foi advertido a não desistir de ser fiel. Ele foi advertido, não volte a pecar mais, para que não aconteça coisa pior. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas estão tão bem e se sentindo tão bem, tão elevadas, que elas vivem uma vida praticamente abstrata, uma vida que com Deus, que as pessoas não conseguem identificar se ela realmente é de Deus, porque ela não expressa isso. E aí sabe o que acontece? Ela vai se abarrotando de pecado oculto. Ela acha que confessando a Jesus, levantando a mão já é suficiente. Ela não precisa mais confessar para ser curado, como diz Tiago, capítulo 5. E aí ela fica confortavelmente pecaminosa. E aí, amados, vai virando uma crosta tão grande na vida dessa pessoa, que ela não consegue mais se desvencilhar desse péssimo hábito. E ela acaba voltando ao vômito, ela acaba voltando a se revolver na lama como um porco, e ela volta a pecar. Só que aí tem um problema mais sério. Ela volta a pecar mais forte. E Jesus advertiu isso, sabe como? Dizendo que volta mais 7 demônios. Aquele que saiu, mais 7. Significa que você possa ter uma legião de pelo menos 8 demônios que voltaram a tripudiar sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, impedindo você da salvação, impedindo você de entender Deus, impedindo você de viver uma vida plena em abundância da parte de Deus. Talvez essas palavras possam ser muito fortes para você, mas eu não estou aqui na intenção de ser forte ou fraco. Eu estou aqui proclamando a verdade de Deus para a sua vida. E talvez seja a última verdade que você possa ouvir. Não sei. E aí? Amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo. Você sabe? Você tem certeza? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então não endureça. Por isso que eu falei logo antes de começar a mensagem. Não endureça o seu coração. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não se distraia. Deus
Deus tem o melhor para você. Jesus. Jesus é o melhor para a sua vida. Você pode fechar seus olhos, em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está aí pela internet. Esse paralítico foi curado. Mesmo com todos os seus problemas, as suas falhas, independente do tempo em que ele passou tudo isso, mas ele foi aliviado. Ele recebeu a cura. E ele foi advertido por Jesus a não voltar a fazer o que fazia. Meu querido, examine aí dentro de ti o que você precisa colocar nas mãos do Senhor que está atrapalhando de você chegar a Deus. O que está sendo empecilho? Às vezes pode ser até você mesmo. Talvez você esteja atrapalhando a si mesmo de ouvir e ver Deus. Ou uma proposta indecente. Ou aquela baita proposta. E às vezes você recebeu uma porta que dá por 5. Mas ela vai te levar para longe de Deus. Tem uma porta que você talvez não esteja visualizando, que é aquela bem estreitinha, e ela tem nome: Jesus. Ele quer que você passe por essa porta. Ele é o filtro. Por isso, coloque seu coração para Deus agora. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor sabe que nós não fazemos nada sem que o Senhor permita. Deus, a Tua palavra diz que sem Ti nós nada podemos ser ou fazer. A Tua palavra diz que não cai uma folha sem que o Senhor conceda a autorização. Por isso, tome nas Tuas mãos agora cada coração aqui, que todos que estão ouvindo ou dos que estão presentes, em nome de Jesus, vasculhe, sonde, esquadrinhe cada coração nesse momento, para que possam entender plenamente quem és Tu e o poder que Tu tens. Deus, que em Ti possam encontrar a cura, a restauração, o amor, a graça, a plenitude. Deus, em nome de Jesus, alcance aquela pessoa que está lá ouvindo essa mensagem agora, e ela está sozinha. Ela não tem como, ninguém por ela, ou não tem como fazer, ela está impossibilitada, talvez até fisicamente, de se manifestar. Mas Deus, em nome de Jesus, visite-a nesse momento, nessa hora. Ó Deus, manifesta o Teu poder sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo e que está com uma grande expectativa de mudança. Que cada um aqui possa ouvir a Tua voz e possa entender e abrir o coração para que o Senhor faça a Tua vontade, para que o Senhor ministre o que Tu bens quer ministrar. Oh Deus, independente de nós, o Senhor faz, mas clamamos a Ti para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor faça o que nós não podemos fazer. Alcance o coração de quem nós não podemos alcançar, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela Tua santa palavra, nós agradecemos pelo Teu poder, nós agradecemos pela Tua bênção, pela Tua existência nas nossas vidas, e a Ti rendemos graças, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. A minha oração é que você receba o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e a sua vida possa ser transformada. Deus te abençoe em nome de Jesus.